Bom dia a todos. Então nós vamos para o terceiro item da introdução, evidência das mudanças climáticas. Vocês já viram um pouco disso com o professor Wagner. Eu vou reiterar esses assuntos para que vocês fixem bem esse tópico que é muito importante. O mundo visto do espaço, né? Vamos primeiro olhar como que do espaço nós estamos vendo as grandes transformações. Em primeiro lugar, as nuvens, a circulação atmosférica, nós podemos ver claramente a circulação, muita nuvem, formação de chuva aqui nessa região, a umidade desce aqui, se associa com as ondas atmosféricas, com as frentes frias que vêm sempre do oeste para o leste, aqui nas latitudes médias, e assim por diante. Então aqui nós conseguimos ver quão importantes são as circulações atmosféricas e que a atmosfera global é conectada, não existem fronteiras, tudo se conecta. O que acontece aqui influencia lá, o que acontece lá influencia aqui. Se nós quisermos olhar, por exemplo, as chuvas praticamente em tempo real, aqui em 2016, um período de alguns dias de chuva em 2016, nós vamos ver manchas de chuva acontecendo esporadicamente e bastante chuva aqui na América do Sul e alguns episódios de chuva aqui no Nordeste também, atingindo o Espírito Santo. O ciclo anual da biosfera é muito importante, né? E observem então a Mata Atlântica, o remanescente aqui de Mata Atlântica e de agricultura, aqui no Espírito Santo, com uma variação sazonal, mas vejo que a cor fica escura quase o ano todo, e já aqui na Amazônia tem muito pouca variação sazonal. A savana, uma enorme variação sazonal. Esse é um índice de clorofila, um índice de quanta massa verde tem a vegetação. Então, veja, por exemplo, próximo do deserto do Saara, o sul do Saara, o Sahel, essa sazonalidade, mas nas regiões tropicais, menos sazonalidade, principalmente na Amazônia. Quais são as evidências? Nós temos muitas evidências, né? O aumento da temperatura global, esse número já está desatualizado, nós já estamos com 0,85 graus de aumento, os últimos anos foram muito quentes, desde do final do século XIX, 1860. Os oceanos também absorvem grande parte desse calor e esse calor vai descendo nos oceanos. Esta é a razão de por que os gases de efeito estufa que nós já lançamos na atmosfera, eles vão ter um impacto de muitas décadas, na verdade de séculos, porque é muito lento a penetração desse calor no oceano. Nos primeiros 200, 300 metros, que nós chamamos a camada bem misturada dos oceanos, é onde o oceano está bem misturado por causa do efeito do vento, esse período que leva para o aquecimento que chega aqui na superfície, aquele radiação infravermelho contra a radiação infravermelha, que é o efeito estufa, chega aqui e começa a aquecer, leva 20 a 30 anos para equilibrar os primeiros 200 a 300 metros. E leva muitas décadas, até séculos, para chegar no fundo do oceano. Então, esse aquecimento, o sinal desse aquecimento já passou dos 700 metros, que começou no século passado. E é lógico, um elemento óbvio de um sinal é o derretimento do gelo e da neve no Polo Norte e Polo Sul. Então nós estamos vendo um encolhimento das áreas dos mantos de gelo. Outros sinais, recuo das geleiras, que nós já falamos. Esse aqui, por exemplo, são algumas geleiras no Himalaia, nos Alpes, nos Andes também. A cobertura de neve, os locais que têm cobertura de neve está diminuindo. E o que é importante ver? Olhem essa cor branca aqui. Quanta radiação solar a neve reflete? Em média, 60%. Lembre que na aula passada nós falamos que o oceano absorve
95% da radiação solar que chega à superfície. Reflete só 5, 6%. A neve, ao contrário, reflete 60%. Neve fresca reflete até 80%. Gelo e neve, então, reflete 60, 65%. Então, quando uma superfície é coberta de gelo, ela reflete quase tudo e continua fria. Pouca radiação é absorvida. Quando essa neve desaparece, o que está embaixo reflete 10, 20, no máximo 30%. Então, essa radiação solar, essa energia extra aquece muito rapidamente. Nós vamos voltar a esse tema. E é lógico que o nível do mar já vem subindo, aqui foi colocado polegadas, mas subiu 20 centímetros, em média global, em alguns lugares da costa do Brasil, por exemplo, na costa atlântica, aqui do sudeste brasileiro, Espírito Santo, sul da Bahia, subiu um pouco mais de 20 centímetros, em média, e é lógico que isso vem do aquecimento global. Por quê? São dois fatores principais, nós vamos voltar a isso. O derretimento dos mantos de gelo, das geleiras do hemisfério norte, do hemisfério sul e das áreas também das geleiras continentais, como os Alpes, os Andes, o Himalaia, e também a expansão térmica. Eu acho que todo mundo, quando passa no ensino médio, faz o famoso experimento de aquecer uma garrafa d'água, a garrafa não está cheia, no topo da garrafa tem um espaço, aí você bota a garrafa para aquecer numa panela com água e aí você vê que sobe, né? O nível sobe, porque a água mais aquecida é mais leve, ocupa um espaço, é menos densa, então ela ocupa um volume maior. Esse é um fenômeno, na medida que o oceano vai aquecendo, ele expande e o nível do mar sobe, não dá para ir para baixo, que tem rocha lá embaixo, ele sobe. Esses dois fatores têm uma proporção igual nesses 20 centímetros que o nível do mar já subiu. O gelo no Ártico é muito notável esse declínio. Eu vou mostrar um gráfico para vocês. O gelo está diminuindo em área no Ártico, que é o Ártico. Esse gelo está flutuando. O derretimento dele não aumenta o nível do mar, porque ele já está em cima do mar. Aqui a Groenlândia, aqui sim, uma enorme geleira que está diminuindo. E vocês vão ver depois no filme como isso está reduzindo essa área imensa aqui de gelo. Eventos extremos, nós vamos também debater um pouco mais por que os eventos extremos, chuvas extremas, secas extremas, tempestades, por que elas ocorrem com mais frequência e muitas vezes até com mais intensidade. E a acidificação dos oceanos. Os oceanos estão 30% mais ácidos. Por que isso? Muito simplesmente porque o oceano está fazendo um belíssimo trabalho de retirar, em média, 30% do gás carbônico que as atividades humanas jogam na atmosfera. Mas tem um efeito deletério, um efeito negativo. O gás carbônico reage com a água e forma o ácido carbônico. E o ácido carbônico está, portanto, tornando o oceano mais ácido. Se nós, dos piores cenários de emissões descontroladas até o final do século, a acidez do oceano no final do século seria a mais alta em 20 milhões de anos. 20 milhões de anos, com uma enorme mudança na biodiversidade, nas espécies oceânicas. Nós vamos voltar também a falar mais desse aspecto. Aqui é um mapa que vocês vão ver anomalias, as tendências de aquecimento, vocês podem ver aqui os anos, e as cores, aqui, desculpe que isso aqui está em Fahrenheit, que veio dos Estados Unidos, 1,8 graus Fahrenheit é 1 grau Celsius, e percebam que passando da década de 50 começa a aparecer o amarelo e até depois, mais recentemente, até 2015, o vermelho. E prestem atenção que o vermelho é muito mais forte lá no hemisfério norte, lá no Ártico. Depois nós vamos também olhar isso com mais atenção. Vejam que ainda no começo do século tem períodos que a temperatura estava abaixo da média, vamos dizer assim, da década de 1950 a 1980 e depois tudo vai ficando mais quente. Esse gráfico também vocês já viram, aumento da temperatura
perto de 1 grau desde a Revolução Industrial. Vejam que não aumentou muito, deu um salto aqui na década de 40, depois baixou, e é só a partir da década de 60 que ele começa, e aí é um aumento numa direção e com as flutuações interanuais que são típicas do planeta. Essa é a temperatura média global, veem que já subiu cerca de 1 grau desde o século XIX, e esse é um aumento na temperatura observado de 1900 a 2013, que saiu no relatório do IPCC. E vejam uma coisa muito importante, não é homogêneo, e nem deveria ser, porque que ele iria ser homogêneo no mesmo local. E até porque, lembrem da pergunta que eu lhes fiz na primeira aula, é mudança climática ou mudanças climáticas? E são mudanças de muitas origens. Por exemplo, vejam que na parte aqui leste da América do Sul, esse aumento é muito maior, perto de 2 graus no século XX até 2013, e uma grande parte disso é aquecimento global, mas uma grande parte é desmatamento, é mudança da vegetação, substituição tanto da caatinga, como da Mata Atlântica, como do Cerrado, por outro tipo de vegetação, e esse processo também aumenta. Praticamente em todo o mundo é um aumento, com exceção de poucos locais, por exemplo, aqui o Atlântico Norte, que teve um pequeno esfriamento. Nós vamos voltar e explicar esse esfriamento, que é uma decorrência do aquecimento global. Olhem o Oceano Ártico. Vejam esse período de 1979 a 2015, e vocês vão vendo por esse gráfico que é o tempo. Então olhem bem, aqui 1980, cobrindo uma grande área, e depois vai passando, a partir da década de 90, despenca a quantidade de gelo que cobre o Oceano Ártico, muito menos, 7 milhões de quilômetros, quase 7 milhões, 6,5 milhões de quilômetros quadrados na década de 80, e de repente isso despenca, e chegando aí, vamos dizer assim, a 4 milhões de quilômetros quadrados no último ano 2015, depois de 16 e 17 também houve uma grande diminuição. Isso é muito importante, muito impactante, e mostra que realmente em algumas regiões o declínio, a aceleração das mudanças climáticas é muito rápido. Por que isso está acontecendo? Qualitativamente, não é muito difícil explicar. É aquilo que eu falei. O principal fator é o albedo, a refletividade. Quando você, na borda disso aqui, essa área aqui reflete 60%. Na hora que ela diminui, vamos olhar aqui, está diminuindo, ela não chega mais aqui, olha, aqui tinha. Essa área aqui, passa a refletir 6%. Então, a diferença de 50% de energia solar entrou dentro do oceano. Aqueceu, esse oceano ficou mais quente, gera algumas correntes oceânicas que vão por baixo e começam a derreter. Esses blocos de gelo flutuando aqui em cima do Ártico, eles têm alguns metros embaixo do oceano, e muitos metros, 2, 3 metros embaixo, e 5, 8, até 10 metros em cima. São blocos flutuantes. Esse oceano mais quente aqui, que não recebia radiação solar e passou a receber, ele começa a comer o gelo por baixo, para usar uma frase popular. Então, esse fenômeno, que a gente chama feedback albedo, temperatura, ele é boa parte responsável por esse derretimento. Tem uma outra parte também, que é a fuligem e outros compostos que são gerados no hemisfério norte e que os ventos levam para essa região. Eles se depositam aqui e mesmo eles diminuem a refletividade, eles absorvem radiação solar, mesmo em cima da área branca. Então, uma rápida diminuição. Aqui também nós temos, presta atenção, a perda de gelo da Groenlândia, 2003 a 2013. E aqui o mapa, vocês vão vendo no tempo, abril 2003, e vejam, essa aqui, cada mais vermelho é o lugar que perde mais gelo. Então a Groenlândia também está perdendo muito gelo,
E essa é a principal razão do aumento do nível do mar do lado do derretimento. É daqui que vem a maior parte da água que estava retida na forma de gelo e que vai para os oceanos, aumentando o nível do mar. Também na Antártica, nós estamos vendo a consequência aqui na parte ocidental da Antártica. Nós estamos vendo aqui o tipo de perda de gelo, perda em vermelho, desde janeiro de 2004 até 10 anos. Essa área toda aqui perdeu o equivalente a 250 centímetros, 2,5 metros de gelo. Essa geleira da Antártica está encolhendo. Essa água também acaba no mar. Mais lentamente do que na Groenlândia, mas essas são geleiras continentais. Groenlândia, geleira continental. E aí nós vamos ver aqui o aumento do nível do mar entre 1992 e 2014. Então, essas cores amarelo e marrom já são regiões que estão... E esse aumento não é uniforme. Esse aumento ele varia muito de local para local, que ele tem a ver muito com a redistribuição das correntes oceânicas. Em média, como eu falei, no século XX até o presente, em média 20 centímetros de aumento do nível do mar. Aqui vocês também veem um outro dado aqui de 1990 até 2010, o balanço de massa das grandes geleiras da Groenlândia e da Antártica. Antártica essa, Groenlândia essa, e a soma dos dois. Então nós vamos ver em bilhões de toneladas, até 1980 pequenas oscilações, e aí uma enorme perda, somando Antártica e Groenlândia, nós já tivemos aí 3.500 bilhões de toneladas de perda de massa. E para onde foi parar isso? No oceano. E é isso que responde por aproximadamente 50% desse aumento do nível do mar. Nós estamos passando por um período também muito quente, 2015, 16, 17 e 18. 2015, 16, 17, os 3 anos mais quentes do registro histórico, que começou em 1860, e 2018 também foi um ano muito quente e esteve entre os 5 anos mais quentes, e também 1998 foi o 4º ano mais quente. Então nós estamos também por um período, sem dúvida, muito quente, e fica muito difícil negar a evidência óbvia do aumento do nível do mar. Outra coisa que claramente está aumentando é esse aqui é um dado histórico que ele começou no Ano Geofísico Internacional, é uma medida das mais antigas contínuas de gás carbônico na atmosfera. Começou lá em 1958, aproximadamente 312 partes por milhão, uma parte de CO2 por 1 milhão de partes de atmosfera, 0,31%. E aí eu pergunto, depois vocês respondem um exercício, por que oscila assim? Por que às vezes tem mais CO2 na atmosfera, depois cai, depois sobe? Esse é um ciclo anual. Por que durante um ano tem mais numa época do ano e menos na outra? Vocês depois vão pensar e responder. Mas vamos olhar a média. Então nós estamos vendo que começou numa certa taxa e essa taxa vem aumentando, quer dizer, está subindo mais rápido agora. Nos últimos anos nós chegamos a ter até 2 ppm de aumento por ano, que é muito significativo. E aqui olhando só os últimos anos, só para dar um zoom aqui nesse último período, e nós vamos ver 2015 estava em 400 e 2018 já chegou. Esse é um dado que vai até o presente,
março de 2019. Março de 2019 já tinha passado de 410, 411. Isso é mal na Lua. Há também medidas de ozônio em todo o continente. Então, fevereiro de 2019, quase 412. Então, um enorme aumento de ozônio, de gás carbônico. Aqui também nós podemos ver, olhando o ciclo sazonal, isso aqui são as temperaturas, anomalia de temperatura com relação ao período 1980 a 2015, e nós vamos ver que em 1880, logicamente, a temperatura era bem mais baixa do que essa média 1980 a 2015, o ciclo sazonal, e isso com o tempo vai subindo, então nós já temos uma enorme variação aqui, vamos dizer assim, cerca de 1 grau em todo o ciclo sazonal, no verão e no inverno. Esse é um outro gráfico com dados de terra somente, sem oceano, 1880 até o presente, de novo, um pequeno aquecimento até a década de 60 e depois um grande aquecimento. Lembre-se que terra tem mais que o fator. Como nós mostramos para o Brasil, tem também a mudança de vegetação e tem também urbanização, são vários fatores, principalmente mudança de vegetação. Então são estações meteorológicas que foram utilizadas e não há dúvida que de 1960 para frente a taxa de aquecimento cresce muito e de certo modo, quando a gente olha só o continente, já chegamos em 1 grau, saímos de -0,5, nós já estamos com 1,5 grau de aquecimento em cima dos continentes. Os oceanos cerca de 0,7, 0,75, então quando soma globalmente, nós já passamos de 0,85, estamos chegando perto de 1. E aqui, como eu mencionei, o oceano, estamos chegando aqui em 0,8 graus de aquecimento nesse mesmo período. Por que o oceano aquece mais lentamente do que o continente? Já conversamos no primeiro dia sobre isso e vou deixar vocês pensando novamente por que o oceano leva mais tempo para aquecer. A análise varia, cada instituição tem o seu método de calcular, usa suas estações, mas isso aqui só para dizer que 4 diferentes, NASA, o Centro Hadley, a NOAA dos Estados Unidos e a Agência Japonesa de Meteorologia, mostram muito parecido. A Agência Japonesa de Meteorologia um pouquinho menos aí no final, mas tudo com a mesma tendência, então dá bastante confiança que nós estamos realmente vendo um aquecimento real e não depende do tipo de análise. Aqui nós vamos ver também que o aquecimento é maior no hemisfério norte. Por exemplo, a curva suavizada aqui, nós vamos ver um aquecimento maior no hemisfério norte do que no hemisfério sul. Isso é mais ou menos óbvio, né? Não precisamos nem elaborar muito. A razão é muito simples, o hemisfério norte tem muito mais continente do que o hemisfério sul é mais oceano, e o hemisfério norte, portanto, como no continente, a temperatura dos continentes em média global já subiu 1,5 graus, portanto, esse sinal vai ser muito mais forte no hemisfério norte. Quando nós olhamos as temperaturas com a média mensal, logicamente nós vamos ver uma oscilação muito maior, olhando mês a mês, não olhando longos períodos. Os gráficos anteriores que nós mostramos, eles são gráficos que mostram a temperatura média anual. Quando a gente vai olhar a temperatura mês a mês, é lógico que, por exemplo, aqui de 1995 até 2018, nós vamos ver uma oscilação muito mais, porque a temperatura dentro do ano oscila. Mas também nós estamos vendo uma tendência
de aumento da temperatura. Novamente aqui, aqui mais recentemente, o período de anomalia no período 1951-1980, também o planeta está aquecendo muito, o hemisfério norte muito mais, como eu mencionei, uma região aqui que está esfriando um pouco, depois nós vamos voltar a explicar que isso tem a ver com aquecimento global, mas de modo geral, praticamente todo o planeta está aquecendo. Aqui quebrando a média anual para 4 trimestres, janeiro a março, abril a junho, julho a setembro e outubro a dezembro. Esse período de 2018 em relação a essa média de 1951 a 1980. Quanto que o planeta aqueceu nesse período, e realmente a gente vê valores muito significativos, principalmente no inverno do hemisfério norte, inverno e primavera, o Ártico aquecendo muito. Esse é um gráfico que mostra a temperatura global até o presente e depois até 2100. Nós vamos entrar ainda em simulações, só para vocês verem, as cores também têm a ver com o grau de temperatura. Aqui é 0 graus de aumento em relação a 1850 e vejam como aqui já passamos do presente e mostra até um aumento de 5 graus se nós seguirmos essa tendência. Presta atenção, nós estamos ainda no século XIX, entramos no século XX, temperatura já subindo e já chegando a 1 grau já no ano 2000, passando de 1 grau, e aí no futuro uma velocidade muito maior do aumento da temperatura. Então, isso seria, veja como a velocidade de aumento de temperatura cresce muito a velocidade no futuro. Chuva é bem mais complicado, porque quando o efeito estufa, ele certamente aumenta a temperatura. Vocês viram que praticamente fora algumas poucas regiões, lá no Atlântico, bem no norte do Atlântico, um resfriamento, nós vamos voltar a isso mais para frente. Mas, mudando a temperatura, mudando o aquecimento do planeta, principalmente da superfície, nós mudamos circulações oceânicas, circulações atmosféricas, e a chuva depende muito dessas mudanças. Então, não há que se esperar que globalmente a chuva diminua num lugar mais do que outro. Logicamente, um planeta mais quente, ele vai ter mais vapor d'água na atmosfera. E é muito provável que a chuva global aumente. E, de fato, as simulações que se faz para o futuro colocam um pequeno aumento até o final do século, na faixa de 3%, o que é bastante significativo, 3 a 5%. Mas a distribuição pode ser muito complexa. Então, quando nós olhamos, por exemplo, aqui, azul é aumento e marrom é diminuição. A gente vê um certo aumento, por exemplo, aqui, no século, um aumento bastante considerável de 1951 a 2010. Isso tem a ver muito com uma circulação forçada pelo Oceano Pacífico, chama oscilação decadal do Pacífico. Mostra até mesmo um aumento da chuva no Nordeste, diminuição na África, aumento nos Estados Unidos. Então, esse é um padrão que não é claramente algo que possa dizer o aquecimento global está causando tudo isso. Como eu mencionei, esse aumento aqui tem muito a ver com o padrão da mudança da oscilação interdecadal do Oceano Pacífico, que é um modo natural de variabilidade. Esse é do último IPCC 2014, com inúmeras evidências desde metade do século passado, 1860, e alguns gráficos começam bem mais recente. E, por exemplo, a temperatura continental. Vários sistemas, várias medidas, vários bancos de dados, e
temperatura do oceano. Temperatura do ar sobre o oceano. O nível do mar. Tudo mostrando esse aumento muito parecido com o que eu já mostrei. No hemisfério norte, a altura da área de continente que derrete. Cobertura de neve. Vejam como diminui. Está diminuindo a área coberta por neve aqui em milhões de quilômetros quadrados. Olhando dados agora mais recentes, onde esse tipo de medida da troposfera até 10, 12 quilômetros, não existia no passado, não existia no século passado, é muito mais recente. Então isso começando praticamente no pós-Segunda Guerra Mundial. Então, temperatura da troposfera até 10 quilômetros, um mesmo aumento. E quantidade de calor do oceano, aumento, tudo muito compatível. A umidade específica, aumento, como nós imaginamos. Uma atmosfera mais quente pode reter mais vapor d'água. E temperatura da estratosfera caindo. Opa, temperatura da estratosfera caindo? Não tem alguma coisa errada aqui? Mas como o planeta está aquecendo e a temperatura da estratosfera está caindo? Vou deixar isso como uma questão para vocês pensarem um pouquinho e numa próxima aula nós explicamos se isso é ou não compatível, se tem algum erro. E já mostrei isso aqui, a diminuição do gelo ártico e o balanço das geleiras também despencando, perdendo muito gelo. Então esse é um sumário do IPCC, do último IPCC 2014, o quinto relatório do IPCC, e mostrando bastante coerência, com exceção desses gráficos aí da temperatura da estratosfera, mas nós voltaremos nessa questão. E tem uma série aqui olhando um pouquinho mais amplamente, quer dizer, nós estamos modificando muito o nosso planeta, né? Então aqui, por exemplo, até fora, não é só gás de efeito estufa que nós estamos modificando, nós estamos jogando um monte de coisas no nosso planeta que nunca existiram. Por exemplo, a quantidade de alumínio, né? Alumínio era um mineral que aparecia numa forma composta, óxido de alumínio, e nós extraímos, processamos e geramos alumínio, que ele não ocorre naturalmente. Concreto, nunca existiu concreto antes da era moderna. Plástico, né, que gera um enorme problema nos oceanos, agora campanhas mundiais de diminuição do uso de plástico. O plástico tem uma vida que varia, os mais rápidos plásticos feitos de petróleo, eles duram talvez 30, 50 anos, alguns duram mais de 100 anos para decompor. E mesmo quando ele decompõe em microplásticos, ele causa uma série de problemas para a vida oceânica. E fibras sintéticas. Então nós estamos vendo aqui todos esses subindo muito, crescendo exponencialmente, né, da década de 40, quando quase tudo isso começou a adquirir. Então mostrando que nós estamos realmente perturbando, trazendo e uma série de metais que existem na natureza, mas também nós utilizamos numa quantidade muito maior e que são, em muitos casos, como aqui, tóxicos e modificam a vida. Quando a gente olha, onde nós estamos, né? Quando a gente olha o ciclo de carbono, em 400 mil anos, nós vamos ver 4 ciclos glaciais e interglaciais. Interglacial, o carbono está mais alto aqui, 280 partes por milhão, depois ele cai para 180, depois ele sobe. Então, interglacial, 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 interglacial e interglacial. E normalmente ele fica nessa faixa, 280, 300 nesse ciclo, cai para 180, 180, 180, 180. Então, esse é o controle natural
do ciclo de carbono. Nós vamos depois também voltar e explicar um pouco de onde vem esses ciclos de aproximadamente 100 mil anos. E nós estávamos num ciclo que nós saímos do último ciclo glacial. Observem que a saída do ciclo glacial é muito mais rápida do que a entrada. A entrada é lenta, leva 80 mil anos. E a saída é a brusca, olha, rápido, rápido, rápido. Há razões para isso e nós vamos voltar a discutir. E vamos dizer assim, até a Revolução Industrial, nós estávamos 280, que vínhamos há muito tempo em 280. Há 10 mil anos praticamente, nós vínhamos a 280. E agora nós estamos subindo numa velocidade muito grande e que esse é 1950 e aqui nós já estamos em 412. Veja como essa velocidade não tem nada parecido em 400 mil anos. Na verdade, os dados já mostram que 800 mil anos. De onde vêm esses dados? De Vostok, né? São amostras de gelo, que são gelos perfurados na Antártica, nesse famoso sítio inicialmente montado pelos russos, por isso que chama Vostok, e que eles perfuram e o gelo foi se acumulando ao longo de mais de 1 milhão de anos na Antártica. E se você chega até lá no fundo, você mede a idade do gelo e você vê as bolhas de ar que estão no gelo, extrai o gás que está nas bolhas de ar, vários gases, mas vamos dizer assim, o gás carbônico, e você fala, há 100 mil anos atrás, nessa camada de gelo, eu medi e aqui tinha, por exemplo, uma concentração de 280. Há 20 mil anos atrás tinha 180. Então você recupera esse tipo de curva. Elevação do nível do mar também. Nós vamos ver nessa escala de um período muito longo, nós vamos ver também, são flutuações, existem muitas flutuações em seculares, milenares, mas agora nós estamos numa época de grande aumento do nível do mar. E principalmente os cenários do IPCC, nós vamos voltar a isso, o que são esses cenários, mostram também várias tendências e no pior dos cenários, que torçamos para não irmos, nós chegaríamos em 2100 na faixa de 1 a 1,5 metro de aumento do nível do mar, lembrando que já subiu 20. Então, esse é um resumo do que eu queria mencionar. Isso, vamos dizer assim, complementa esse material que o professor Wagner já cobriu e vamos passar então agora para, na próxima aula, para mudanças climáticas e atividades humanas. Em continuação a esta aula, nós vamos entrar então no quarto tópico, mudanças climáticas e as atividades humanas, e realmente nesse tópico nós vamos tentar colocar para vocês a relação se sim ou não são as atividades humanas responsáveis pelas mudanças climáticas, em que proporção, todas as mudanças climáticas. Então vamos agora começar a olhar essa questão. Em outras palavras, qual é a causa das mudanças climáticas? E realmente nós somos responsáveis por ela? Surge globalmente, às vezes, muitas dúvidas, apesar da ciência ser muito sólida e robusta hoje, no sentido de atribuir a causa principal das mudanças climáticas às atividades humanas, mas é importante mostrar o porquê. Em primeiro lugar, vamos falar um pouco mais genericamente dessa época geológica que os próprios geólogos estão nominando antropoceno. Nós tínhamos 1,8 milhões de anos atrás, a época geológica do Pleistoceno,
Aí, 10 mil anos atrás, nós saímos do Pleistoceno e entramos no Holoceno. O Holoceno é no fim da última glaciação, que as condições se equilibraram muito, que as variações climáticas diminuíram muito e o clima se estabilizou, mais quente, e é muito associado essa estabilização, uma diminuição dos extremos de frio e outros extremos, uma estabilização climática, mais gás carbônico na atmosfera. Isso é muito associado com o desenvolvimento da agricultura. Quer dizer, a agricultura é uma coisa recente, de 10 mil anos, e é muito associado com o Holoceno. Vínhamos no Holoceno, e talvez fosse necessário ainda 10 a 20 mil anos para a gente começar a sair do interglacial, que nós estamos, e começar a entrar na próxima era glacial. Mas nós começamos a alterar tanto. O Homo sapiens tornou-se uma força biológica há 10 mil anos, quando nós começamos a modificar as espécies vegetais, não éramos mais caçadores, coletores, nós viramos agricultores. Então nós modificamos, cultivamos, desenvolvemos variedades de espécies agrícolas com mais produtividade, mas só recentemente nós nos tornamos uma força geológica, uma força biológica nos 10 mil anos. Inclusive há muitas teorias de que o Homo sapiens foi responsável pelo desaparecimento de inúmeras espécies, por caça excessiva ou por qualquer outra razão, mudança de habitat, quer dizer, nos tornando uma força biológica. Mas só nos últimos 150 anos, desde a Revolução Industrial, que nós estamos nos tornando uma força geológica. E os geólogos, então, disseram que essa época, que não há uma data ainda concordada entre os geólogos sobre o início, tem pessoas que dizem Revolução Industrial, tem outros que querem marcar como a Segunda Guerra Mundial pela explosão de artefatos atômicos que geraram esse material radioativo que vai estar em decomposição e muito lenta, irradiando por milhares de anos. Mas de qualquer modo nós mudamos e nos tornamos uma força geológica. Por quê? Porque esse termo foi criado em 2000 pelo professor Crutzen-Stummer e fica em algum ano 1800, essa data, a Revolução Industrial, Holoceno e o Pleistoceno, 1,8 milhões de anos. Então, nesse período, nós tivemos muitas oscilações, como várias épocas glaciais e interglaciais. Época glacial e interglacial é uma característica muito marcante do Pleistoceno. Nem sempre foi assim, a Terra já passou períodos muito frios, quase tudo estava gelado. Em outros períodos havia esse modo glacial e interglacial. E no Holoceno é quando acabou a última glaciação. E agora nós estamos nessa época que o homem tem uma presença gigantesca. Qual é uma certa assinatura do Antropoceno? Bom, nós já vimos isso em slide anterior. Nós temos em eras muito antigas épocas que tinham muito vulcanismo e essas erupções vulcânicas, gás carbônico e uma série de outros compostos modificavam a face da Terra. Inclusive nós tivemos grandes extinções de espécies associadas com, nessa época protorozoica, com essas erupções vulcânicas. E o Antropoceno, vamos assim, fazendo uma imagem, é algo parecido, que nós estamos emitindo muitas coisas, inclusive radiação, plástico e outras substâncias que não existiam. E quando a gente olha, por exemplo, na Groenlândia, nós vamos começar a achar de muitos sedimentos na época, a partir daqui, que é, vamos dizer assim, o século XIX, que tem uma série de substâncias que nós mesmos criamos, que não existiam na face da Terra. De novo, nós vamos olhar aqui
se a gente olhar 100 mil anos da última glaciação até o presente, nós vamos ver o quê? Nós vamos ver que em muitos desses períodos frios, nós vamos, ou períodos quentes, nós tínhamos muitas migrações, né? Migrações, por exemplo, 90 mil anos atrás, primeiros dados das migrações dos Homo sapiens que surgiram na África há 250, 300 mil anos atrás. Depois, há 60 mil anos, os aborígenes chegam na Austrália, que eles foram para a Ásia, depois chegaram na Austrália. Ainda estava muito frio, tinham canais que comunicavam a Austrália à Ásia. Aqui marca 40 mil anos, 50, as primeiras migrações dos homens modernos do sul da Ásia para a Europa. E por fim, nesse período muito mais estável, o início da agricultura, 10 mil anos atrás, e aí 5 mil anos atrás, o início das civilizações greco-romanas, egípcias, que marcam essa outra fase. O que nós temos que olhar também é que o Holoceno, qual foi a variação de temperatura no pico da glaciação, 20 mil anos atrás, 22 mil anos atrás? A temperatura estava 5 graus mais fria do que no Holoceno, quando ela estabilizou. Então nós levamos 10 mil anos para aumentar a temperatura do planeta 5 graus. 10 mil anos para 5 graus. 2 mil anos por grau. 2 mil anos para elevar 1 grau. Agora, nós já elevamos 1 grau a temperatura em 100 anos. Então, nós estamos, de fato, quer dizer, levou 10 mil anos para elevar 5 graus. E nós levamos 100 anos para elevar, desculpe-me, elevar 1 grau. Então nós estamos numa situação, olha, pusemos o pé no acelerador. Isso que é chamada a grande aceleração. A grande aceleração, cerca de metade do século passado. E então nós realmente estamos mudando numa velocidade que no Holoceno nós tínhamos uma variabilidade pequena e nós passamos para o Antropoceno com a grande aceleração que nós estamos fora dessa faixa de variabilidade. Esse é um exemplo também. A data que determina o Antropoceno, vamos dizer assim, o Holoceno é um envelope de variabilidade natural, onde nós conhecíamos a variabilidade natural, as temperaturas máximas, mínimas, as chuvas, as secas, e nós saímos desse envelope e que nós tínhamos aqui, nós estávamos no envelope, vamos dizer assim, essa bolinha está nesse fundo aqui no Holoceno, ela só varia aqui, ela não oscila muito, e com a agricultura não mudamos muito, mas com a Revolução Industrial nós começamos a mudar, e agora nós estamos no Antropoceno, que nós temos uma completa diferença na variabilidade e na estabilidade do sistema. Ele oscila muito mais. Então essa mudança de uma característica de menor variação, ela é consequência do Antropoceno. Bom, eu já falei um pouquinho quando que começa o Antropoceno. Muita gente, até tem pessoas que consideram muito antes da Revolução Industrial, consideram até que quando a agricultura se tornou mais intensa, mas assim, a nossa habilidade humana de mudar as coisas em grande velocidade, ela vem realmente no século XX,
com o uso de energia, o uso de tecnologia e as mudanças que nós estamos fazendo na face do planeta. Praticamente não existe hoje paisagem natural, alguma coisa que nunca recebeu algum tipo de perturbação humana. Nós realmente, no antropoceno, nos tornamos absolutos senhores do planeta. E quando se existirem civilizações daqui a milhões de anos, eles vão olhar nos sedimentos, no fundo do oceano, e eles vão achar substâncias que só existiram a partir do antropoceno. Por exemplo, plásticos, concreto e uma série de outras substâncias que vão representar o fóssil muito diferente no futuro. O fóssil do presente, ou por exemplo, até mesmo solos com grande quantidade de material radioativo, que teve um teste antes da Segunda Guerra Mundial, no deserto de Nevada, que gerou essa cratera. Ali tem uma série de elementos radioativos ainda se decompondo. Isso não existia no planeta. Então, nós criamos, esse é o antropoceno, nós criamos quase que uma outra era geológica, no sentido de que gerações futuras, fazendo a reconstituição geológica, eles vão achar muitos materiais e uma mudança completa, por exemplo, da biodiversidade, da quantidade de pólen, porque nós alteramos os ciclos biológicos e numa escala geológica. Por exemplo, de novo, o crescimento da produção de materiais plásticos cresce exponencialmente. Bom, a Terra tem 4,6 bilhões de anos. E nessa escala, então, 250 mil anos, né, o homem está há 46 anos na Terra, vamos dizer assim. Desculpe, numa escala de 46 anos, vamos dizer assim, 4,6 bilhões de anos reduzindo para 46 anos, o homem está na Terra há 4 horas. É como eu falei, o Homo sapiens aparece e há 200, 250 mil anos. A Revolução Industrial começou há 1 minuto, só para dar uma ideia do tempo de existência da Terra, e nesse tempo de 1 minuto nós já destruímos ou mudamos a face da Terra, 50% da face da Terra. Então isso mostra a velocidade, essa que nós chamamos de grande aceleração. E o que é a grande aceleração? Aqui desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Olhem aqui as tendências socioeconômicas. População explode, cresce exponencialmente. Tínhamos aqui 2 bilhões de pessoas e hoje já temos 7,2, 7,3 bilhões de pessoas. Em um século, crescemos mais de 5, 6 bilhões de pessoas. O crescimento econômico, o produto interno bruto cresceu. Lógico, a população cresce, mas cresceu mais ainda. Nós somos humanos muito mais ricos do que eram os humanos há 50, 70 anos, há 100 anos. População urbana, nós estamos tornando um mundo urbanizado. Hoje já passamos 50% da população urbana. No Brasil, 80% a 84%. Uso de energia exponencial. Grandes reservatórios, principalmente para hidrelétricas, crescimento exponencial, e depois já mostramos aqui, principalmente nos últimos 20 anos, estacionou. Isso é muito importante também. Uso da água, crescimento exponencial. Uso do transporte, super exponencial. Telecomunicações, mais exponencial ainda. Investimento, produção de papel, exponencial. Turismo internacional, exponencial. Bom, a Terra tem recursos finitos. Então, logicamente, não existe maneira do crescimento ser exponencial para sempre. Então, isso é o que nós chamamos da grande aceleração. E qual que é o impacto da grande aceleração? O que acontece no sistema terrestre? O sistema terrestre é um conceito muito mais amplo. O sistema terrestre é a junção, a interação complexa entre sistemas naturais e sistemas sociais. E o sistema terrestre é muito mais, por exemplo, só da parte física.
ou a parte química, ou a parte biológica, só dos elementos que compõem, por exemplo, o sistema climático. O sistema terrestre tem tudo. Ele tem todos os ciclos biogeoquímicos. O sistema climático é um subelemento dentro do sistema terrestre, mas o sistema terrestre é muito mais amplo. Então, por exemplo, alguns elementos, algumas tendências do sistema terrestre, que tem toda a biologia, tem toda a biodiversidade, tem todos os animais. Por exemplo, o principal gás do efeito estufa, o dióxido de carbono. Aí alguém pode falar, mas você falou 2 aulas atrás que o vapor d'água é o principal gás do efeito estufa. É verdade, é verdade. Mas por que eu estou dizendo que o principal gás do efeito estufa é o dióxido de carbono? Vocês respondem. Por que eu estou dando ênfase ao aumento do dióxido de carbono e não estou falando aqui do vapor d'água? Vocês devem responder isso. Então, subiu também muito rapidamente. Outro gás de efeito estufa, óxido nitroso, como eu mencionei já, gerado por agricultura, por emissões industriais. Metano, principalmente agricultura e produção de gás natural. Metano é o gás natural. O ozônio estratosférico cresceu muito da década de 50. O buraco de ozônio, a porcentagem, a perda de ozônio. A temperatura da superfície, como já mostramos várias vezes, a acidificação dos oceanos. A captura de peixes no mar, veja que estabilizou, porque começou a decrescer, sumir, por exemplo, o atum e vários outros peixes começaram a desaparecer, que houve um excesso de pesca, a aquacultura de camarões também, o input de nitrogênio, que vem muito da agricultura, dos fertilizantes nitrogenados, aquilo tudo vai para os rios e chega no oceano, também um problema que gera muita poluição no oceano. A perda de florestas tropicais, a Amazônia está aqui incluída. A terra em uso, já vínhamos usando bastante, mas subimos muito aqui nessa fase. E a degradação da biosfera também, um alto índice de degradação. Então vocês veem que há uma correspondência entre esse uso nos sistemas socioeconômicos, muito mais recursos naturais, e as respostas dos sistemas de elementos do sistema terrestre. Mais um exemplo de que o homem, voltando um pouco, do que o homem se tornou uma força geológica no Antropoceno. 4 pequenos exemplos aqui. Isso de um jornalista, Reinaldo José Lopes, da Folha de São Paulo. Uma análise muito interessante. Então, por exemplo, população. Já somos mais de 7 bilhões. Quase 7,3 bilhões. E alcançamos um nível que nenhum grande mamífero já alcançou na Terra. Boi, cavalo, felinos, caninos, girafas, todos os grandes mamíferos, baleias. Os que mais se aproximam dessa exuberância demográfica, 7 bilhões, são os bovinos, mas que nós criamos. E nós temos cerca de 1,1 bilhão de bois, 1,5 bilhões de bois, 1,1 bilhão de ovelhas, 1 bilhão de cabras. Isso aqui, então, esses ruminantes, nós chegamos aí a 3,7 bilhões, 3,6 bilhões, mas nós criamos metade, somando todos eles, mas porque nós criamos. Se nós não criássemos, nós teríamos talvez algumas dezenas de milhões desses animais. A natureza limita, a natureza teria colocado um limite. Produtividade primária. O que é a produtividade primária? Basicamente o que as plantas fixam de elementos orgânicos via fotossíntese. Então, o que a fotossíntese faz? A invenção da agricultura e das demais atividades que fornecem comida e matéria-prima de origem biológica, por exemplo, matéria-prima, papel e celulose, as árvores, aí tem Aracruz aí no norte do estado. Então, tudo isso somado corresponde
que nós, humanos, nos apropriamos da produtividade primária da Terra. Nas nossas atividades, nós usamos 25% de toda a fotossíntese que o planeta, que a vegetação natural e as nossas atividades que usam vegetação, nós nos apropriamos de 25%. Nenhuma outra espécie se apropria de tanto. Concreto. Nos últimos 20 anos, se produziu concreto suficiente para cobrir cada metro quadrado do planeta com 100 gramas do material. Veja, todo o planeta, inclusive o oceano. 100 gramas por metro quadrado. O alumínio, na forma metálica pura, que não existe. O plástico, que nós já falamos várias vezes. E, por último, e não menos importante, o efeito estufa, né? O CO2 era 280 partes por milhão, agora estamos 412. E faz pelo menos 1 milhão de anos que não se via esse valor, possivelmente mais do que 3 milhões de anos. Então essa é nós Homo sapiens, a força geológica no Antropoceno. E quais são essas ações humanas no Antropoceno? Então vamos mostrar algumas delas. Em primeiro lugar, o gás carbônico, esse principal gás do efeito estufa, vamos olhar um pouco o que ele faz, de onde que ele vem, o que as ações humanas fazem. Bom, esse gráfico mostra muito bem, na média 2006-2015, 10 anos de medidas do projeto Global Carbon Budget de 2016, precisamos até atualizar isso para 2018, isso vai até 2017 no novo dado, mas não muda quase nada. Nós estamos emitindo, nessa média decadal, 2006-2015, 39 bilhões gigatoneladas de CO2. Atividades humanas. 91%, 34,1 bilhões de toneladas, é emissão de queima de combustíveis fósseis. 9% outras emissões, principalmente de desmatamento. Então nós desmatamos uma floresta. Uma floresta tropical, por exemplo, tem entre 120, 150, 180 toneladas de carbono num hectare, 10 mil metros quadrados. Então nós desmatamos, queimamos, 50% desse gás carbônico desaparece rapidamente nas queimadas, os outros 50% são esses restos da vegetação ou própria madeira que vai decompondo, leva 10 anos, decompõe, tudo acaba na atmosfera. Então esses são as fontes. Para onde vai esse gás carbônico? Essas 39 bilhões de toneladas. Na verdade, o último número aqui já é 41 bilhões de toneladas, se nós pegarmos 2015 e 2016. Para onde vai? Bom, ainda bem que os oceanos absorvem cerca de 26%, talvez um pouco mais, nos últimos anos. 31% as florestas absorvem. Olha, as florestas absorvem. Que maravilha, as florestas estão fazendo um belíssimo trabalho de remover 30% disso. 44% permanece na atmosfera. Esses 44% que estão causando, ano a ano, o aumento do aquecimento global. Então esse é o balanço de carbono global. Os oceanos, lembra que eu já mencionei, eles absorvem entre 26% e 30%. Historicamente, quando a gente pega desde a Revolução Industrial, os oceanos foram o que absorveram muito mais do que as florestas. As florestas se tornaram muito ativas nas últimas décadas. Antes, os oceanos é que absorviam a maior parte do carbono. Tem o contra-efeito, o efeito negativo. O oceano está se tornando mais ácido. Ele faz um belo serviço ecossistêmico em retirar quase 30%. Presentemente, no passado, ele retirava bem mais do que isso. Chegava a retirar mais do que quase 40%, as florestas tinham um papel muito pequeno. Hoje as florestas têm um papel quase que igual ou até superior. As florestas estão crescendo globalmente. As florestas boreais, as florestas de latitudes médias e também as florestas tropicais absorvem uma boa parte. Por exemplo, a Amazônia absorve dessas 11, quase 12 toneladas, a Amazônia absorve entre 1 e 2
bilhões de toneladas. Então tem alguns anos que a Amazônia absorve muito, que ela está absorvendo cerca de 20%, quase 20%, 15% de tudo que as florestas do planeta absorvem. Aqui eu quero mostrar também um mapa global de fogo, num período aí recente, 2003 para frente, só para vocês verem também como fogo ainda, isso aqui vai até 2012, como fogo ainda é muito utilizado. Utilizado em todo o planeta, até mesmo em países desenvolvidos, mas muito mais nos trópicos, né? Fogo é um elemento que se usa muito na agricultura dos trópicos e, logicamente, o fogo queima a vegetação e também gera essas emissões. Então, se a gente olha 2.000 anos, só para mostrar para vocês, o CO2 estava nessa faixa, 280 partes por milhão, em 2.000 anos, até a Revolução Industrial, começou a subir devagarzinho e depois explodiu. Então, quando o CO2 estava muito estável, veja que a temperatura varia muito. Varia aqui quase que 1 grau de variação. 1 grau para cima, 1 grau para baixo. Mas olhem que depois da década de 50, 60, aí ela sobe. Então, é isso que é muito difícil não tentar enxergar que quando, vamos dizer assim, o CO2 aqui está causando essas variações interdecadais? Não, porque ele está muito estável. Então o clima varia naturalmente. Às vezes existem muitos argumentos, mas o clima tem uma variabilidade natural imensa. Então por que nós estamos dizendo que é o CO2 que está causando o aumento da temperatura? Não seria uma variabilidade natural? E é uma pergunta legítima, e nós vamos falar mais disso. Mas olhe que quando o CO2 estava muito estável, tem um nível de variação. Mas depois que o CO2 começa a subir, a temperatura também sobe. E as explicações físicas, como eu mencionei. Então, como são as emissões globais, por exemplo, dos combustíveis fósseis, né? Milhões de toneladas de carbono. Então, nós vamos ver também muito pouco, um aumento proporcional à população mundial, mas depois da década de 50 isso aqui muda de ângulo, né? Muda de taxa de crescimento. Ele vem aqui e aí faz assim. E é lógico, isso tem muito a ver com a apropriação tecnológica de energias, né? Nós usamos muito mais energia per capita no mundo hoje do que, por exemplo, nossos avós usavam, nossos bisavós usavam. O IPCC também, vou voltar nisso, ele mostra... Então, uma pergunta muito razoável é, mas é mesmo os gases de efeito estufa? Não pode ser uma variabilidade natural? Então, como que a ciência responde? Primeiro, eu já mostrei para vocês 2 aulas atrás que a física do efeito estufa é muito sólida, baseado no entendimento da física quântica de que as moléculas de CO2, de vapor d'água, etc., absorvem radiação térmica, absorvem o calor e remitem para baixo, a contra-radiação que aquece. Então essa física, como eu já expliquei, conhecida desde o século XIX, o Arrhenius já tinha quase que feito um cálculo muito belo, ainda que simplificado, de quanto aumentaria a temperatura do planeta, da superfície. Mas é isso mesmo. Então, uma das maneiras que nós usamos para responder é usar o nosso melhor conhecimento de como funciona o sistema climático representado em modelos computacionais, em modelos com equações que representam esse comportamento. Esses modelos têm a atmosfera, com toda a sua dinâmica, os ventos, os sistemas de pressão, as nuvens, a chuva, o vapor d'água, a temperatura, a umidade, os oceanos, com a água, com o calor, com o ciclo de carbono, na atmosfera, com os gases de efeito estufa fazendo esse papel de absorver a radiação infravermelho, com todos
o ciclo de carbono, o carbono que entra dentro do oceano, que quando o oceano está mais quente é mais emitido, quando o oceano está mais frio ele entra mais. A superfície continental, com os rios, com a vegetação crescendo, a vegetação diminuindo, o ciclo sazonal da vegetação, a criosfera, as áreas de gelo, com gelo crescendo, área de gelo crescendo no inverno, diminuindo no verão, regiões polares, montanhas, tudo isso, esses modelos climáticos globais, eles têm. Então, o que se faz, o IPCC, esse é um resultado encomendado pelo IPCC, tem dezenas, no caso do IPCC 5, 35 modelos, diferentes países, o Brasil também já tem o seu modelo, o INPE desenvolveu um modelo brasileiro do sistema terrestre, que chama BESME, que está agora no CEMIP 6, estava também nesse IPCC quinta edição, e agora está ainda mais presente na sexta edição. E o que se faz é, você faz uma simulação em que você não coloca o aumento dos gases. Você só coloca a variação natural. Depois nós vamos olhar todas as variações naturais. São variações da órbita terrestre, variações do Sol e a erupção vulcânica. E quando você coloca, olha, é essa simulação. E essa faixa aqui é porque cada modelo projeta algo ou calcula algo ligeiramente diferente. E veja bem, isso aqui é século 20, 100 anos, 1910, 2010. Então isso aqui é uma representação do presente, não é uma representação do futuro. Então, se coloca isso e aqui você coloca os gases de efeito estufa e outras partículas, como os aerossóis, que esfriam. Veja que a temperatura, e o preto é a temperatura na Terra. Só consegue representar de 1960 para frente quando você tem esses gases. Sem os gases, a temperatura oscilaria, mas tudo muito parecido. Mesma coisa para os oceanos e a mesma coisa para o conteúdo de calor dos oceanos. Só quando você coloca os gases, os aerossóis, você consegue representar. Esse cálculo é feito para todo o planeta, para várias regiões. Vamos só olhar aqui a América do Sul, mesma coisa. América do Sul, você só consegue representar o aumento da temperatura na América do Sul, cerca de 1 grau, nesses 100 anos, se você tem os gases. Isso vale para todas as regiões, Austrália, oceanos e o mar de gelo aqui diminuindo, no Ártico. Então é muito claro, e essa é uma prova muito conclusiva de que você não conseguiria reproduzir o aquecimento global se você não considerasse os gases. E vamos, só para finalizar essa aula, olhar um pouco, de uma maneira um pouco mais pedagógica, esses vários elementos, né? O que está aquecendo o planeta? O que está aquecendo o planeta? É variabilidade natural ou não? Então vamos olhar os vários fatores aqui. Em primeiro lugar, vamos olhar a temperatura observada de 1880 até 2014. Vejam esse gráfico que vocês já viram várias vezes, até 2014. Então, presta atenção, com as flutuações interdecadais, o que causa cada coisa dessa. Às vezes nós sabemos, às vezes não é muito claro, mas não há dúvida que a partir de 1960 isso passa a subir sem nenhuma dúvida, como todas as observações. E aqui nem está 2014, os 3 anos, 2015, 16 e 17. Então a primeira pergunta que nós podemos fazer é o seguinte: será que são as variações da órbita terrestre? Por quê? Porque a órbita terrestre varia, né? Esses ciclos de 100 mil anos de glaciação, interglaciação, eles são obtidos porque
a excentricidade, quer dizer, o círculo, a órbita da Terra em volta do Sol não é um círculo, é uma elipse. E essa elipse fica mais redonda ou mais elíptica. Quando ela fica mais elíptica, há uma diferença maior entre a insolação que chega na Terra no inverno para o verão, porque quando ela está na ponta da elipse, ela está mais longe do Sol, recebe menos. Essa pequena diferença que dá 1 a 2% de radiação solar, mas sendo repetido no intervalo de 100 mil anos, isto é o principal fator que gera as épocas glaciais, as eras glaciais de 100 mil anos. Então, será que são essas variações? Nós estamos vivendo um período que essas variações poderiam mudar a radiação solar e a distribuição da radiação solar. Então, vamos olhar primeiro esse fator. Então, essas são as variações derivadas na radiação solar associadas com a variação orbital nessa faixa aqui, 1880, aqui até 2005. Vejam que não teria como as variações orbitais da Terra em volta do Sol. Outra variação orbital é que o eixo de rotação da Terra, a Terra não é vertical, o eixo não é vertical, ele está a 23 graus e meio, mas ele varia de 21 graus e meio a 24 graus, oscila esse eixo. E quando ele oscila, você tem, quando ele está mais inclinado, você tem, por exemplo, um inverno mais frio no Polo Norte, um inverno mais frio no Polo Sul. Quando ele está mais vertical, em relação ao mais inclinado, você tem menos, porque chega mais radiação solar. Então, isso também modifica a radiação solar dentro do planeta. E um outro movimento orbital é que a Terra, ela é como se fosse um peão. Ela tem um movimento assim de precessão. Ela está rodando, esse eixo aqui faz assim, mas ao mesmo tempo ele está rodando. Então, esse movimento tem uma oscilação de 20 mil anos, essa do eixo de rotação 45 mil anos e a excentricidade 100 mil anos. Então, isso tudo junto aqui, nesse período 1880-2005, mostra claramente que você não tem como essa pequena variação da radiação solar induzir uma variação da temperatura como observado. Será que é o Sol? O Sol emite radiação e ele tem seus próprios ciclos. Tem o ciclo mais conhecido das chamadas manchas solares de 11 anos e 22 anos, quer dizer, tem esse ciclo, aumenta, a radiação solar diminui. A radiação solar na faixa de bilhões de anos muda demais, né? Demais. Nós tínhamos, quando o planeta começou a ter vida, uns 3,5, 3,6 bilhões de anos atrás, com as cianobactérias no oceano, nós tínhamos 80% de gás carbônico na atmosfera. Aí alguém pode perguntar, por que nós não viramos Vênus? Porque o Sol era muito mais fraco naquela época. Então, a radiação que nos chegava aqui não fez com que a temperatura passasse, por exemplo, de 100 graus Celsius e evaporasse a água do oceano. Então, na escala de bilhões de anos, e o Sol vai durar, a estrela Sol vai durar mais, no máximo 5 bilhões de anos, depois ele encolhe e explode. Mas, então, o Sol varia, a radiação varia. Será que é isso? Então vamos olhar essas variações, esses ciclos de 11, 22 anos, e tem ciclos de 40, de 80, e vários ciclos que é a própria reações nucleares que acontecem no Sol, na corona solar, na superfície, e que é o que gera a radiação que nos chega aqui. Então veja que às vezes a radiação teve um pouquinho mais alta nesse período, mas que daria um ligeiro aquecimento, de fato diminuiu nos últimos anos, desse período para frente aqui até 2005, depois ela começou a diminuir, seria muito insignificante, né? Nada a ver com esse aumento aqui de temperatura, nós estamos falando aí na faixa de 0,1 a 0,15, no máximo, que a radiação solar podia causar. Vulcão tem que prestar atenção. Por quê? Porque quando nós tivemos grandes erupções vulcânicas, Pinatubo, El Chichón, gera uma quantidade tão grande de partículas na estratosfera, reflete mais radiação solar. E a temperatura baixa mesmo, baixa. Uma grande erupção vulcão como Pinatubo faz a temperatura baixar meio grau durante
alguns anos. Então vamos olhar se os vulcões, com essa emissão de particulados que chegam na estratosfera e refletem radiação solar, menos radiação solar chega à superfície, se eles seriam capazes. O vulcão, a gente só vai ter grandes, esse aqui, o vulcão na Indonésia, em 1880, e depois nós vamos ter alguns episódios aqui, olha, Eruption, Pinatubo, Eruption. Então a gente vê claramente que quando tem uma erupção, todo ano tem erupção, ou algumas menos, outras mais. Quando tem uma grande erupção que chega na estratosfera, diminui a temperatura. Diminui a temperatura. Mas nós vamos ver aqui, olha, olhem aqui. Aqui, ó, tá vendo? Esses anos, esses dois picos aqui negativos, foram a diminuição da temperatura em função dessas duas grandes erupções. Vou mostrar de novo. Pinatubo e Eruption. Aqui e aqui. Mas nada explica. Mesmo com o vulcão, diminuiu, mas a temperatura voltou depois a subir quando a poeira que está na estratosfera, ela vai sendo lavada, ela cai na troposfera, as chuvas vão tirando, 3, 4 anos depois o efeito já é muito menor. Vamos olhar esses 3 fatores externos, né? Órbita, variações da órbita, variações da radiação solar, da potência da radiação solar, dos ciclos solares e também erupções vulcânicas. Então são os que a gente chamaria os fatores naturais, né? Os fatores naturais. Vejam os 3 fatores naturais andando juntos e nós vamos ver que não tem como explicar esse aumento da década de 60 do século passado. Todos os fatores naturais trabalhando juntos, nós não vamos conseguir de modo algum explicar essa variação. Então não dá para explicar com fatores naturais. Então vamos começar a usar os fatores responsáveis pela atividade humana. Vamos olhar primeiro o desmatamento. Então o que o desmatamento faz, né? O desmatamento, quando você tem desmatamento lá nas florestas do hemisfério norte, quando você tem a floresta, a neve fica escondida. Quando você tira a floresta, a neve aparece. Então, aumenta a refletividade. Então, o desmatamento lá no norte, nas regiões polares do hemisfério norte, ela acaba esfriando, porque sem floresta reflete mais radiação solar. O albedo da neve, refletividade é maior. Nos trópicos também o albedo aumenta, mas de forma bem pequena, então esse efeito não é tão notável para a atmosfera como um todo. Na superfície dos trópicos, o desmatamento aumenta a temperatura da superfície, mas na energia do planeta como um todo, o desmatamento tem a tendência, ou ao contrário. Então nós vamos ver que desmatamento tem um efeito muito pequeno, e aqui no último período, em função do desmatamento em todo o planeta, tem um período, uma função muito pequena de pequeno resfriamento, nada parecido. Então o desmatamento sozinho não consegue explicar. Poluição de ozônio. O ozônio é uma molécula que ele bloqueia a radiação ultravioleta perigosa lá em cima na estratosfera, mas ele é um gás de efeito estufa e ele, como outros gases de efeito estufa, ele também absorve. Mas vamos ver o efeito do ozônio. Então aqui o efeito do ozônio, nós vamos ver que ele tem uma tendência de aquecimento. Logicamente ele tem uma tendência de aquecimento, porque aumentou o ozônio na troposfera, um resultado na troposfera. Lá na estratosfera ele diminuiu, mas na troposfera é poluição, ele é um poluente associado com reações químicas, fotoquímicas na troposfera, próximo da superfície, associado com poluentes, queima de combustíveis fósseis, gera uma série de precursores do ozônio, e aí reações fotoquímicas geram ozônio. Então ele tem um pequeno fator de aquecimento, mas veja, muito distante de representar o ozônio sozinho.
E a poluição dos aerossóis? Nós queimamos combustível fóssil, nós queimamos um monte de coisas que geram, por exemplo, sulfatos, né? Essas partículas desse sal, que é um sulfato, vem do fato de que muitos combustíveis fósseis, como diesel, eles têm enxofre neles. E aí na hora que você queima, aquele enxofre vira dióxido de enxofre, um gás, ele sobe na atmosfera, ele reage e aí ele vira um sal, uma partícula sólida, que é chamado aerossol. Muitos desses aerossóis, eles refletem radiação solar. A maioria. Por exemplo, quando a gente vê aquele pôr do sol totalmente vermelho, é um dia de muitos aerossóis, porque os aerossóis refletem a radiação amarela e azul e verde e o sol deixa passar o vermelho. Então, sol, pôr de sol super vermelho, muito aerossol na atmosfera. E eles refletem radiação solar. Por exemplo, eles estão refletindo o azul, o verde, o amarelo e refletem muito. Então vamos ver se o aerossol... Então aqui tem os aerossóis. Tem aerossóis que aquecem, como a fuligem de queimada, mas a maioria dos aerossóis... Veja bem, os aerossóis vão na direção contrária. Os aerossóis esfriam. Os aerossóis esfriam. A quantidade tão grande de aerossóis que eles estariam esfriando cerca de 0,3, 0,35 graus. Puxa, então não pode ser aerossol, porque a temperatura está subindo. E os gases de efeito estufa? Né? Nós mostramos, nós já tivemos 30% e quase 40% de aumento do gás carbônico, nós tivemos já mais de 150% de aumento do metano e do óxido nitroso, do ozônio, que eu já mostrei aqui. Então vamos ver esses gases. Os níveis de gás carbônico são 40% acima do período da Revolução Industrial. E olha só, os gases de efeito estufa foram subindo devagarzinho durante o século, mas depois eles sobem mais rápido. Olha. E os gases de efeito estufa sozinho, eles seriam um aquecimento maior do que o observado. Mas eles vão na mesma direção. Na mesma direção. Vejam bem, o que segue melhor essa curva são os gases de efeito estufa, por enquanto, do que eu já mostrei. E aí veja por você mesmo, quando a gente olha quando a gente joga todos esses fatores humanos, gás de efeito estufa, aerossóis, ozônio, vamos ver usos da terra, ozônio, aerossóis e gás de efeito estufa. E quando põe todos juntos, olha só, praticamente segue a curva. Quando você põe usos da terra, fica aqui embaixo, depois esfria um pouco. Ozônio aquece, aerossóis esfriam, gás de efeito estufa aquece quando põe todos juntos. É basicamente os gases que aquecem muito, junto com o ozônio, e os aerossóis que diminuem. Ozônio e gás de efeito estufa aquecendo, aerossóis diminuindo, nós temos uma curva muito parecida. Essa é a prova muito científica, muito forte. E qual é uma preocupação? Uma preocupação é que aerossóis fazem muito mal à saúde. Então a tendência mundial é diminuir aerossol. Por exemplo, para quem acompanha a política de combustível diesel, o Brasil passou há uns 10 anos uma lei que diminuía a quantidade de enxofre do diesel. E a lei está sendo implementada agora com muito atraso. Por quê? Porque doenças, inúmeras doenças associadas com a poluição, com esses particulados, com vários outros poluentes. E, portanto, se a gente milagrosamente zerasse, vamos por hoje, some todo o aerossol da atmosfera, o que ia acontecer? O aquecimento seria mais próximo dessa curva, essa curva aqui e o ozônio. Quer dizer, seria mais alto até que os gases. Seria tipo meio grau mais alto. Então, até mesmo essa política de saúde de acabar com os aerossóis vai trazer uma consequência de acelerar o aquecimento global. E se a gente quiser utilizar agora, olhar tudo, então a gente vê todas as forçantes juntas, as naturais
e as humanas, e nós vamos ver realmente que pelo menos nos últimos 60 anos há um casamento muito bom, colocando todas as forçantes. Aqui ainda não, tem um período aqui um pouco mais frio, na virada do século, mas nos últimos 50 anos, olhando todas essas forçantes, nós temos uma condição de dizer que realmente são essas e são as humanas as que estão causando o aquecimento global. Novamente, só para fechar um pouco esse capítulo, aqui tem um gráfico oficial do IPCC, do aumento da temperatura. Como eu mencionei, ele não é homogêneo, veja, muito mais quente em algumas regiões, lá do hemisfério norte, mas também no Brasil. E a chuva ainda tem um padrão que mistura variabilidade natural com aquecimento global. E por fim, quero mostrar de novo esse gráfico que eu já mostrei, mas só para vocês verem como o aquecimento, a média da temperatura global foi subindo ano a ano, em cerca de 1995 atingiu 1 grau, e aí a projeção do que pode acontecer em alguns cenários de aumento das emissões até o ano de 2100, 5 graus, e nós vamos voltar um pouco e falar sobre isso no próximo e nos outros, nos capítulos mais específicos sobre modelagem climática, nós vamos falar muito mais. Então, a próxima aula, nós vamos começar a olhar uma visão integrada do sistema terrestre e de seus componentes. Então, paramos por aqui e até a próxima aula.